Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 6. Jesus disse assim para os discípulos: bem-aventurados os que têm fome e sede. Poderia dizer apenas sede ou apenas fome, mas fome e sede, ou seja, você ter fome e sede de uma coisa significa dizer que você está precisando muito daquilo. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Na maioria das vezes, esse versículo é citado por pessoas, por exemplo, que foram humilhadas, sofreram uma injustiça na vida profissional, e aí a pessoa diz assim: não tem problema não, Jesus disse que quem tem fome e sede de justiça vai ser farto. Aliás, às vezes a pessoa não está nem com fome e sede de justiça, às vezes a pessoa está com fome e sede de vingança, está magoada, e ela fala assim: não tem problema não, eu tenho fome e sede de justiça. É óbvio que também isso é válido, você querer justiça, né? Você sabe que todos os dias o nosso judiciário, ele está repleto de processos, de demandas. Todo dia tem gente entrando na justiça para demandar contra alguém, porque a pessoa considera que sofreu algum tipo de injustiça, e ela quer justiça de quem lhe injustiçou, ela quer que as autoridades obriguem a fazer justiça. Também pode ser isso, mas não foi esse o principal sentido do que Jesus falou. Até porque existem pessoas aí que ficam suspirando por justiça, e a promessa é de que quem tem fome e sede disso vai ser farto. Tem gente que vive desejando, querendo justiça, e morre e leva suas injustiças para a sepultura, suas frustrações, e não acontece justiça. Porque o verdadeiro sentido disso aqui, o que Jesus quis dizer foi que bem-aventurados são, ou afortunados, ou mais do que felizes, são aqueles que têm desejo de praticar a justiça, o desejo de ser uma pessoa justa. Aliás, eu vou até descer para ficar mais perto de vocês. Esse é o critério que Deus busca para se revelar. Com tantas pessoas nesse mundo, qual é o critério de Deus para se revelar para alguém? Como Ele, por exemplo, se revelou para Saulo. Vamos ver, vamos meditar numa pessoa que, na vida, em como aconteceu com uma pessoa que Deus se revelou para ela, e que estava fazendo tudo errado. Saulo, que a gente conhece por Paulo, era um profundo conhecedor da lei judaica, da lei de Moisés, das Escrituras, muito zeloso. E quando ele viu o número de cristãos, de seguidores de Jesus crescendo na cabeça de Paulo, Jesus veio, Jesus foi um judeu, nasceu entre judeus, mas Jesus fundou uma nova religião. A igreja, nos dias dos apóstolos, ela era chamada de
de seita, assim como hoje em dia eles fazem também, chamada de o caminho, a seita do caminho, porque Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, Paulo, ele determinou consigo mesmo que ele ia combater essa seita. Ele ia perseguir os cristãos, porque ele achava que eles estavam distorcendo a lei, que Jesus distorceu a lei de Moisés, a lei de Deus. Então Paulo passou a perseguir. Só que no coração dele, ele achava, lá no íntimo dele, ele tinha certeza que ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava sendo justo, ele cria que ele estava agradando a Deus. Então ele passou a perseguir a igreja do Senhor Jesus como um idealista, como um ideal. Ele foi buscar cartas das autoridades com autorização para poder prender os cristãos. Os cristãos queriam distância de Paulo. Mas numa dessas viagens em que ele estava indo para prender cristãos, ele consentiu na morte de Estevão. Ele viu Estevão sendo apedrejado por causa da pregação do Evangelho, e ele consentiu, ele concordou com a morte de Estevão, fazendo tudo errado, mas com sinceridade, achando que estava fazendo a coisa certa. Então, o que Deus viu em Saulo? Deus viu que ele tinha um desejo de acertar, de fazer a coisa certa, mas por falta de revelação, por estar com o seu entendimento obscurecido, por estar obscurecido de entendimento, ele, com todo afinco, ele fazia a coisa errada. Então Deus, no caminho para Damasco, quando ele estava lá com a comitiva, estava lá em cima do seu cavalo, indo para perseguir, prender cristãos, Jesus vai e fala com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Que voz é essa? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ali ele teve uma experiência com Jesus, caiu do cavalo, ficou cego, e Jesus mandou um discípulo na casa onde ele ficou hospedado para poder orar por ele, para ele ficar curado e para ele receber o Espírito Santo. Quando Jesus falou com o discípulo: vai lá na casa tal, tem um homem lá chamado Saulo, e eu quero que você vai lá, vai orar por ele, você vai ensinar ele. Ananias, o discípulo: eu não, esse homem aí eu estou fugindo dele, o senhor não sabe o que ele faz? Ele prende os cristãos. Eu não posso falar, não, vai lá, porque importa que ele sofra por causa do Evangelho. Ele vai ser um instrumento. E Ananias vai, prega para Paulo, ora, ele fica curado, recebe o Espírito Santo, e no dia seguinte ele já sai da condição de perseguidor para perseguido. Por quê? Que um homem que consentiu na morte de Estevão e perseguia a igreja, por que Jesus se revelou para ele? Porque embora ele estivesse fazendo tudo errado, ele tinha fome e sede de fazer a coisa certa. E é isso que Deus busca em nós. Então quando a Bíblia fala, quando Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não é, em primeiro lugar, a pessoa que está sofrendo alguma injustiça na vida e fica lá assim: ah, Senhor, faz justiça, eu quero justiça. Não, mas é fome e sede de fazer a coisa certa. Tem gente agora servindo os encostos, o ocultismo, mas com fome e sede de justiça, com fome e sede de fazer a coisa certa,
mas é que a pessoa não foi revelada, ela não sabe, ela não conhece outra coisa. Ela acha que ela está fazendo a coisa certa. Ela é bem intencionada. Tem prostituta agora, que passou essa noite na balada, e se deitou talvez com vários homens, e que agora está em casa assim, meu Deus, eu quero fazer a coisa certa. Como que eu posso mudar? Então é essa fome, esse desejo sincero que Deus busca na pessoa, esse desejo de mudar, esse desejo de acertar, que quando Ele encontra na pessoa, Ele vai lá e acende a luz na mente dela, e revela para a pessoa a palavra dEle, a vontade dEle. Amém, pessoal? É isso que Deus busca em nós. Porque em contrapartida, há muitas pessoas que até frequentam a igreja, mas elas são passivas em relação a isso, elas são indiferentes, frias em relação a isso. Elas não têm fome e sede de justiça, porque fome e sede de justiça é fome e sede de Deus, porque Deus é a própria justiça. A justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Deus é a própria justiça, então é sede dele. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas quando se fala de vida com Deus, de viver uma vida de relacionamento estreito com Deus, de abandonar o pecado, de conhecer a Deus, a pessoa é fria em relação a isso. Então maior esperança há em quem está lá fora, perdido, mas que tem essa vontade, esse desejo de conhecer a Deus, essa fome de conhecer a Deus. Há maior esperança nessa pessoa do que naquele que está na igreja, mas vem de forma religiosa, vem religiosamente, mas não suspira com fome e com sede de fazer a vontade de Deus. E se você pegar na Bíblia, se você for meditar na história dos homens que antes não conheciam a Deus e depois conheciam a Deus, passaram a conhecer, você vai ver que eram pessoas que até terem um encontro com Deus, a vida delas era mais suja do que pau de galinheiro. Por que Deus se revelou para, por exemplo, Zaqueu? Os publicanos eram mal vistos pelos judeus, porque os publicanos, eles se associavam aos romanos, eles eram judeus que se associavam aos romanos, e trabalhavam na coleta dos impostos dos judeus. Então eles tiravam dos judeus para dar para os romanos, eles eram os cobradores de impostos. Então os judeus viam esses funcionários públicos, publicanos, como traidores da pátria. E Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, ou seja, de todos os coletores de impostos, que tiravam impostos dos judeus para dar para os romanos, Zaqueu era o maioral, e ele era baixinho, você sabe, né? Maioral dos publicanos, mas de estatura pequenininha, e o homem tinha dinheiro, hein? Porque pense num corrupto, era aquele que cobrava mais, era aquele que vivia de propina, era aquele que defraudava o próximo. Quando Jesus vai visitar Jericó, Jesus decide ficar na casa de quem? De Zaqueu. Mas como? Se alguém, se fizessem lá uma rodada de apostas na cidade e dissesse assim, ó, quem vai colocar 1 denário, 2 denários, vamos fazer uma aposta aqui, na casa de quem Jesus vai se hospedar? Zaqueu ia ser o último nas apostas, porque ninguém acreditaria que Jesus iria entrar na casa de um pecador como aquele, que era mal visto por todos os judeus. Só que quando Zaqueu, aquele
homem sujo, com a vida mais suja do que pau de galinheiro, viu que Jesus estava entrando na cidade. Ele queria tanto conhecê-lo, que ele subiu numa árvore, num sicômoro, ou seja, ele fez mais do que os outros para poder ver Jesus. Quando Jesus passa debaixo da árvore, Jesus: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém que eu fique em tua casa. Imagina Zaqueu, ele sabia que a vida dele era suja. E de repente Jesus diz assim: eu vou ficar na tua casa. Ele, puxa vida, a Bíblia diz que ele desceu com toda alegria. Euzinho, Zaqueuzinho, ladrão, corrupto, na minha casa. Mas é que Jesus já tinha visto dentro dele que ele fazia tudo errado, mas ele tinha desejo de mudar e fazer a coisa certa. Amém, pessoal? E quem ficou lá fora, leia na Bíblia, quem ficou lá fora ficou dizendo assim: como é que pode se hospedar com um pecador desse? Que Jesus é esse que entra na casa de um pecador como esse aí? As pessoas ficaram atirando pedras lá fora. De repente Zaqueu se levanta, vai lá e fala: Senhor, eu quero comunicar uma decisão. Eu vou pegar metade de tudo que eu tenho, e não era pouco, e eu vou distribuir para os necessitados. E as pessoas que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais, porque a lei mandava fazer isso. Ou seja, ele deu tudo o que ele tinha. Ele se arrependeu, ele já queria fazer a coisa certa, mas ele não sabia como. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele se desarmou, ele desmontou e ele se entregou. Jesus disse: olha só, não teve música. Teve música? Não teve música, não teve fundo de oração, eles não buscaram o Espírito Santo 30 minutos, ele apenas se levantou e em alguns segundos ele expressou a decisão que ele estava tomando. Jesus vai e diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque conversão é uma decisão. E você sabe o que é que faz com que essa decisão seja rápida? É o nível de fome e sede de justiça que a pessoa carrega dentro dela. Quando a pessoa, ela tem fome e sede de justiça, então ela toma decisão logo, ela não fica no chove e não molha, não fica, sabe, naquela coisa de ficar barganhando a vida dela com Deus. Às vezes a pessoa vem na igreja e parece até que é Deus que precisa dela, parece que quem precisa de salvação é ela. Aliás, é Deus, não é ela, porque ela fica barganhando: olha, se o Senhor fizer isso, eu me batizo, se acontecer isso, eu me entrego. Ela fica barganhando, querendo negociar com Deus. Por quê? Porque na verdade ela tem fome e sede de bênçãos, de resolver os problemas dela. Ela tem fome e sede de casar, fome e sede de ganhar dinheiro, ela tem fome e sede das coisas relacionadas ao umbigo dela. Ela não tem fome e sede de Deus, de justiça. Porque quando a pessoa tem fome e sede de Deus, então a pessoa decide logo. E na mesma medida que ela se entrega para Deus, Deus se entrega para ela. Por isso que Zaqueu já foi justificado naquele mesmo instante. É assim. Deus se manifesta para pessoas cheias de erros, de falhas. Deus não busca os perfeitos, até porque os perfeitos não existem, mas Deus busca aqueles que são sinceros e aqueles que têm vontade de encontrá-lo, aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado. Se você está aqui e diz assim: bispo, olha, eu tenho muitos erros, muitas falhas, eu sou um Zaqueu, mas eu vim aqui porque eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero Deus, eu quero encontrar Deus. Então, por causa dessa sua sinceridade, Deus se revelará para você. Deus não se revela para os melhores,
Deus se revela para os que têm fome e sede de justiça. Por isso que a gente fala de vez em quando, maior esperança há numa prostituta sincera do que numa beata, ou numa religiosa, ou num religioso hipócrita. Deus procura pessoas sinceras. Quem entendeu direitinho? Se você pode ter errado a vida toda, mas se você está aqui agora e tem fome e sede de Deus, você quer conhecer a Deus, o Espírito Santo está aqui agora. Eu digo para você sem medo de errar, o Espírito Santo está pairando pelo ar, ele está aqui agora, ele está sondando corações e mentes, e ele vai revelar Jesus para você. Amém? Fique de pé, coloque as mãos sobre o seu coração. Isso, feche os seus olhos. Fique de pé, coloque as mãos sobre o coração e feche os seus olhos. E se você está aqui, minha amiga, meu amigo, e você diz assim: bispo, eu sou esse Zaqueu, eu sou esse Saulo, eu tenho errado, eu já cometi muitos erros, mas eu quero mudar, eu quero aprender, eu quero ser uma nova criatura, eu quero nascer de novo. Então, sem olhar para ninguém ou esperar ninguém vir aqui na frente, venha você que diz: eu preciso mudar, eu cansei de ser eu quero conhecer a Deus. Eu não estou chamando aqui quem quer melhorar os números da sua conta bancária. Eu não estou chamando aqui você que quer cura física, ou que quer encontrar um grande amor, ou quer resolver os seus problemas familiares. Eu estou chamando aqui você que diz: eu quero Deus, eu tenho fome e sede de Deus, eu quero mudar, eu quero morrer para essa vida e nascer de novo. Eu reconheço que eu preciso nascer de novo. Então pegue o que é seu, vem aqui na frente. Aproxime-se do altar, em espírito de oração. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Levante as mãos e cante: foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Fale com Deus agora. Se você quiser, com mãos levantadas ou abaixadas, fique à vontade, mas converse com Ele. Zaqueu entrou num diálogo com Jesus e falou do desejo que ele tinha de acertar, falou do arrependimento sincero que havia nele e que ele estava disposto a sacrificar tudo que fosse preciso para poder ter o reino de Deus. Então agora você pode também chamar a atenção de Deus. O Espírito Santo está aqui, Ele é o mesmo, e Ele procura as pessoas sinceras para acender a luz sobre elas e revelar o Senhor Jesus. Então fale com Deus agora, fale com Ele agora. Meu Pai, tal e qual naqueles dias que o Senhor entrou em Jericó e foi à casa de Zaqueu, tal e qual quando Paulo estava no caminho para Damasco, não mudou. A obra do Senhor não mudou. O Espírito do Senhor continua à procura de pessoas que tenham um desejo, fome e sede de justiça, fome e sede de fazer a coisa certa. Então, meu Deus, olha, o Senhor é aquele que não precisa entrevistar individualmente e fazer uma avaliação para ter uma noção de quem é quem. O Senhor é aquele que vê o que os nossos olhos não podem ver. O homem vê o exterior, mas o Senhor é aquele que vê o coração. O Senhor é aquele que sonda, que esquadrinha o coração e prova os pensamentos. E o Senhor sabe, meu Pai, quem são aqueles que estão suspirando por te conhecer, aqueles que estão desejando ter o teu Espírito. Existem pessoas que estão aqui e elas não pensam em outra coisa. Ao acordar, ao ir deitar, ao andar, ao caminhar, elas estão o tempo todo: quando será que o Espírito Santo virá sobre mim? Quando será o dia em que eu vou conhecer o meu Senhor? Eu quero uma vida nova, eu quero um novo coração, eu quero nascer de novo. Há pessoas que estão assim, meu Deus, querendo nascer de novo, querendo te conhecer. Então, meu Deus, agora ouça esse clamor sincero, esse clamor forte que esta pessoa faz porque é grande a fome e a sede dela de te conhecer, de fazer a tua vontade, de te agradar. Então venha, meu Deus, para se revelar para esta pessoa que está se humilhando, esta pessoa que quer mais do que a nuvem sobre o tabernáculo, esta pessoa, meu Pai, que quer mais do que ouvir falar do que o Senhor fez, dos teus feitos. Ela quer te conhecer, ela quer ir além do véu, ela quer entrar no santo dos santos. Então vem, ó Espírito Santo, para fazer essa obra regeneradora, que somente o Senhor faz, que a psicologia moderna não pode entender, que o mundo não pode compreender, mas o Senhor é aquele que pega aquele que nada é, aquele, meu Pai, de quem ninguém espera nada, mas que é sincero, que deseja te conhecer, e o Senhor se revela para esse e faz uma obra extraordinária. Então faça essa obra, meu Pai, na vida desta pessoa que está te buscando, se derramando diante de ti. Fale com Deus, minha amiga, meu amigo, fique à vontade, fale com Ele agora. O Espírito de Deus está aqui, Ele ouve a oração sincera. Fale, não se deixe levar pelo sono, pelo cansaço. Busque, fale com toda a força. Se você tem fome e sede, expresse essa fome e sede na sua oração.
palavras não expressarão a alegria que se passa em mim, que muitas vezes quis justificar as atitudes, erros, meu pecar. Glórias a ti, pude me arrepender. As horas amargas do arrependimento, o pranto profundo do meu coração, o timbre embargado da minha voz, a minha oração, sentir os teus dedos a enxugar meus olhos, provar da leveza de uma consciência sã, me faz com alegria louvar o teu nome, sentir teu perdão. Pai, agora muito posso te dizer, embora que prefira me calar, meras palavras não conseguirão dizer em si o que se passa aqui, dizer em si o que se passa aqui, neste lugar que só tu podes ver, neste lugar que só tu podes ver, e então provar se sou sincero ou não, e então provar se sou sincero ou não. Vem me mostrar, Senhor, quero saber, vem me mostrar, Senhor, quero saber, se em meio ao caminho, se em meio ao caminho que tu tens traçado, eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão, dá-me o teu perdão. Se em meio ao caminho, se em meio ao caminho que tu tens traçado, eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão. As horas amargas do arrependimento, o pranto profundo do meu coração, o timbre embargado da minha voz, a minha oração, sentir os teus dedos a enxugar-me os olhos, provar da leveza de uma consciência sã, me faz com alegria louvar o teu nome, sentir teu perdão. Levante as suas mãos com os seus olhos fechados. Eu imagino que quando Jesus deixou a casa de Zaqueu, Zaqueu provou da leveza de uma consciência sã. O mal não tinha mais do que acusá-lo. Ele não apenas falou, como praticou o que votou. E agora ele era um filho de Abraão, não por ser judeu de nascimento, mas porque ele era filho na fé de Abraão. E se você, minha amiga, meu amigo, está aqui e você tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, ainda que até hoje você tenha feito a do diabo,
Não tenha dúvida do que eu estou falando. Você pode ter vivido torto até hoje. Você foi uma pessoa torta até hoje. Agora, aí onde você está, você vai receber o Espírito Santo, se você está com fome e sede de conhecer a Deus. Eu abençoo suas mãos. Coloque as mãos sobre o seu coração. Deus vai falar com você. Assim como ele disse para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Ele vai chamar você de filho. Meu filho, eu te aceito. Eu aceito você. Uma coisa é a pessoa dizer que aceita Jesus, outra coisa é Jesus falar com ela que aceita ela. Ele aceita você. A sua oferta subiu ao céu como um sacrifício de aroma agradável a Deus, e Ele te abraça. Ele escolhe as coisas fracas, as loucas, as débeis, aquelas que nada são, e Ele faz uma obra extraordinária através destas pessoas, para reduzir a nada aquelas que são altivas e que acham que são alguma coisa. Seja cheio da justiça de Deus, do Espírito da justiça. Quem disse que Ele não viria para você? Ele visita você, e agora que Ele perdoou você, você vai provar de uma paz. Receba essa paz. Ele te enche dessa paz. Talvez você tenha agora vontade de sorrir, de chorar, mas tudo de alegria. Acabou, não tem mais peso, não tem mais culpa. Não tem mais culpa contra você. Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra você na cruz, encravou na cruz os seus pecados. Ele morreu no seu lugar, Ele te substituiu. O salário do pecado é a morte que era para a gente, Ele tomou para Ele. Olha que maravilha. Por isso que Ele é digno de ser adorado. Se você fosse receber, se eu e você fôssemos receber o que nós merecemos, nós mereceríamos a morte. Mas Ele não nos deu o que nós merecemos. Ele nos deu o que Ele conquistou para nós. Aleluia. Ah, meu Senhor, por isso, diante de tudo que o Senhor fez por mim, dar-te a minha vida é nada. Dar a minha vida é pouco. Por isso que eu quero dar outras vidas. Eu quero conseguir levar outras vidas para o altar. Porque o que é a minha vida, face a tua vida, Senhor, é nada. Então venha, Espírito Santo, agora, para levantar no nosso meio idealistas, pessoas que tenham esse desejo de servir, de ganhar almas, meu Pai. Pessoas que tenham essa fome e sede por almas, fome e sede de se multiplicar. Levanta discípulos, levanta idealistas. E se você diz assim: bispo, eu quero ser usado por Deus, então ofereça a sua vida para Ele. Diga: eis-me aqui. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eu deixo de lado os meus planos para viver os teus, para fazer a tua vontade. Eu quero te agradar, eu quero ser instrumento do Senhor, eu quero te honrar por onde eu andar, por onde eu for. Eu quero glorificar o teu nome, eu quero santificar o teu nome. Fale, mas fale com fervor. Busque, adore a Ele agora, glorifique a Ele agora, exalte, fique à vontade. Busque a presença dEle.
faze-me contrito, dá-me o teu perdão. Se em meio ao caminho que tu tens traçado eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão. As horas amargas do arrependimento, o pranto profundo no meu coração, o timbre embargado da minha voz, a minha oração, sentir os teus dedos a enxugar meus olhos, provar da leveza de uma consciência sã, me faz com alegria louvar o teu nome, sentir teu perdão, louvar o teu nome, provar teu perdão. Aleluia. Fique à vontade para adorar. Se você quiser levantar as mãos, erguer a voz e dizer: te amo, Senhor, te adoro, tu és minha riqueza, tu és meu tesouro, tu és a razão do meu viver, tu és a minha fortaleza. Eu não tenho palavras para agradecer, eu não tenho como expressar a minha adoração, não existem palavras no nosso vocabulário à altura do que o Senhor é digno, meu Pai, porque o Senhor é o Criador, o Senhor é autoexistente, é o primeiro e o último, alfa e o ômega. Ah, meu Senhor, recebe o nosso louvor, que o nosso louvor chegue aos céus como o louvor dos anjos, com perfeição, e que o Senhor seja santificado aqui na terra como é santificado nos céus. Que o Senhor, meu Pai, encontre em nós morada, repouso, e venha Espírito Santo falar. Não sejamos nós mais a vivermos, mas que o Senhor viva através de nós, viva, anda com os nossos pés, cure pelas nossas mãos, meu Deus, aleluia. Nós te bendizemos, te exaltamos e te engrandecemos. Batiza com o Espírito Santo, como foi em Pentecostes, e forma aqui, meu Deus, uma igreja forte, uma igreja que venha se distinguir das religiões, do espírito da emoção, do espírito, meu Pai, da religiosidade. Um povo nascido de ti, nascido do teu espírito, que não precise ficar comendo na mão de guru, de pastores, pessoas que venham andar com suas próprias pernas, pessoas, meu Pai, que tenham conhecimento do Senhor e não apenas da letra. Aleluia. Isso, fique à vontade para buscar a Deus, para falar com Ele, para glorificar a Ele. Fique à vontade para adorar. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, isso está ligado na terra e no céu. Nós vamos trabalhar para encher os teus celeiros ainda mais nesses dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.